Bom dia, boa tarde, boa noite, minhas queridas e meus queridos. Me chamo Rosana de Souza e nesse canal eu falo sobre restauração de casamento e assuntos que abordam o casamento cristão. O tema do nosso vídeo de hoje é sobre as 3 áreas que você precisa cuidar para que haja restauração no seu casamento. A restauração de um casamento, ela não acontece de um dia para a noite. Ela é um processo, né? O seu casamento, ele não acabou de um dia para a noite, né? Foram várias situações ao longo dos anos, ao longo do tempo que vocês estavam casados, ou se vocês se encontram casados ainda, né? O famoso deserto, com cônjuges dentro de casa, né? Você não está passando por essa crise conjugal, por esse desgaste no seu casamento do nada, né? Houveram situações ao longo desses anos de casados que vocês não foram tratando, que vocês não resolveram, foram se acumulando e aconteceu essa situação que você está passando hoje, ou uma crise muito grave, ou um desgaste, ou uma separação de verdade, né? A restauração de um casamento, ela se dá por um processo. Ela não é de forma rápida, ela não é como uma mágica, ela não é uma receita de bolo, ela não acontece da mesma forma que vai acontecer no seu casamento e que aconteceu no outro casamento, porque nós somos pessoas, gente, nós somos individuais, nós somos seres individuais. Deus tem várias maneiras de tratar com cada um, né? E no seu casamento é a mesma situação. Como o meu casamento foi de uma forma, como o seu casamento está sendo ou vai ser de outra forma diferente. Porém, é um processo. São etapas que nós devemos seguir para que a gente consiga êxito, né, no nosso objetivo, que é restaurar o nosso casamento. Então, essas 3 áreas aqui, eu vou abordar com vocês, né? Eu vou falar sobre cada uma delas. São as 3 áreas que, obrigatoriamente, você precisa cuidar, você precisa tratar para que haja restauração no seu casamento. É o mínimo que você vai fazer, gente, porque não tem como você buscar restauração de casamento, do seu casamento, sem tratar essas áreas. É o mínimo que você precisa fazer. Então, a área número 1 é a área espiritual. A área espiritual, como você já sabe, é a sua vida com Deus, é o seu relacionamento com Deus. Essa área, ela precisa estar muito bem. O seu relacionamento com o Senhor, ele precisa estar muito bem. Por quê? Porque você precisa orar, você precisa buscar a Deus, você precisa buscar a Deus pelo seu casamento. Você não pode ter uma vida desregrada, uma vida em desobediência aos princípios de Deus. Você precisa ter uma vida centrada nos princípios de Deus. Você precisa ter uma vida em obediência ao Senhor. Como você está buscando em Deus para que o seu marido volte para casa, para que Deus cuide do coração do seu marido, né, para que ele se arrependa, para que seu casamento seja restaurado, se nem você está buscando pela sua comunhão com Deus, se nem você está buscando pela sua vida espiritual, é contraditório. Então, o primeiro passo é você cuidar da sua vida espiritual, é você buscar o Senhor, é você querer se consertar nas coisas que você deve se consertar em relação à obediência ao Senhor. É você conhecer a Bíblia, se aprofundar na Bíblia, é ter sede e fome da palavra. Eu sei, gente, que situações que nós estamos muito desgastadas, nós estamos feridas emocionalmente e nós não temos nem vontade de orar, não é? Isso acontece comigo, eu não sei se acontece com vocês. Eu acredito que sim. Mas nós devemos ser intencionais na nossa busca a Deus. Mesmo sem vontade de orar, a gente ora, a gente desabafa mesmo. A gente não precisa fazer aquelas orações longas e com palavras difíceis, que às vezes são até superficiais se não forem sinceras, né? A gente precisa falar com Deus da nossa forma, com sinceridade, expondo os nossos sentimentos, expondo as nossas emoções, porque Ele é o nosso Pai, Ele nos entende, né? Então, nós devemos orar, as nossas orações, mesmo sem vontade, devem ser intencionais. Nós devemos ir a Deus com intenção mesmo. Ah, não estou com vontade hoje porque eu estou muito abalada emocionalmente, estou muito ferida. Vá mesmo assim. Ore a Deus, fala com Deus que você não está com vontade. Peça a Deus fome e sede pela oração, por falar com Ele. E vá mesmo assim, vá só para desabafar. Quando a gente busca restauração de casamento, nem sempre nós temos pessoas para conversar, nem sempre nós temos pessoas para desabafar. Muitos dos casos, as pessoas elas até se afastam de nós, elas não nos apoiam, né? Não é que elas se afastam, elas não nos apoiam na busca pela restauração, né? Então, nós temos a Deus e o Espírito Santo para desabafar. Então, o seu relacionamento com Deus, ele precisa estar fortalecido, ele precisa crescer, essa área, ela precisa estar
muito bem resolvida, para nos proporcionar esse crescimento espiritual, esse conhecimento genuíno do Senhor, né? Então, essa é a área número 1. A área número 2 é em relação à sua vida emocional. Na maioria dos casos, quando um casal se separa e um dos cônjuges, né, ele está buscando pela restauração do casamento, é evidente, é lógico que ele está ferido, que ele vai estar passando por feridas emocionais, essa pessoa vai estar passando por ressentimentos, por mágoas, porque o outro foi embora, porque o outro traiu, eu não sei o que aconteceu. Né? Na maioria absoluta dos casos, há feridas emocionais. E quando se trata de buscar a restauração do seu casamento, você precisa perdoar o seu marido, você precisa perdoar sua esposa, você precisa perdoar pessoas que te feriram, ou seja, a OM, ou outro homem, não sei, ou até os próprios familiares do cônjuge, né, que em vários casos eles não apoiam a volta do casamento, eles apoiam a vida que essa pessoa está levando lá fora. Mas precisa haver o perdão para Deus perdoar você. A Bíblia é bem clara em relação a isso. Se nós não perdoarmos o nosso próximo, Deus também não nos perdoa. Então, essa área emocional é a área que você, né, está ressentido. Se você está ressentido, você precisa procurar a cura das suas emoções, né? Se você está muito magoado ainda, não obteve ainda o perdão, não consegue perdoar, você precisa se curar, você precisa buscar a sua cura emocional, você precisa buscar o perdão de fato e verdadeiro. Em vários casos, o perdão não é de forma rápida, não é de forma instantânea, mas precisa haver uma decisão, você precisa decidir perdoar o seu marido, a sua esposa, decidir perdoar talvez os familiares dele, ou outra pessoa, ou a pessoa que ele se envolveu, ou que está envolvido, mas o perdão é obrigatório para que Deus atenda as suas orações e para que você tenha um relacionamento íntimo com o Senhor, porque se nós não perdoamos, nós nos afastamos do Senhor, né? A Bíblia é clara em relação a isso. É um pecado que nos afasta de Deus. Então, essa questão emocional, essa área emocional, ela precisa estar resolvida. Ela precisa estar curada. Se você ainda não curou as suas emoções, busque cura. Busque cura através da palavra de Deus, através de oração, através da busca pelo Senhor. Ou, se for o caso, por que não através de terapias também? Claro, né? Você vai ter que saber escolher muito bem seu terapeuta para que não seja, de preferência, que você escolha um terapeuta cristão para que ele não dê conselhos contraditórios à palavra de Deus, para que ele não te aconselhe decisões erradas, porque eu já vi casos, né, da pessoa procurar, a pessoa às vezes está ferida nessa busca pela restauração do casamento, a pessoa busca um terapeuta, ou um psicólogo, ou outro tipo de terapeuta, e o terapeuta aconselha a pessoa a desistir de buscar pela restauração, né, e conselhos desse tipo. Então, o conselho que eu te dou é para você buscar um terapeuta cristão, né, que é o mínimo que se deva fazer, porque também tem alguns casos que mesmo assim eles passam a dar conselhos assim que não é muito bom, mas aí é só você se afastar. Mas se você está buscando a restauração do seu casamento, essa área emocional é uma área que você precisa resolver, é uma área que você precisa buscar a cura das suas emoções e das suas feridas. Agora vamos falar sobre a terceira área, que é a área dos nossos comportamentos. Seu casamento não entrou em crise, não está desgastado, não chegou ao fim, entre aspas, em vão, né? Eu bato nessa tecla, não foi da noite para o dia, foram várias situações ao longo do tempo de casados de vocês, que vocês não resolveram, colocaram por debaixo do tapete, e um dia a bomba explodiu, né? Em um dia aconteceu a separação, aconteceu essa situação que você está vivendo hoje. Então, você precisa se analisar e buscar para você a sua responsabilidade também, a sua parcela de culpa em toda essa situação. Você precisa buscar mudar os comportamentos errados que você sabe que podem ter contribuído para o fim do seu casamento. Você precisa buscar sua transformação em relação a esses comportamentos, né? Comportamentos dos mais variados possíveis, gente. É a pessoa ser briguenta, é a pessoa ser reclamona, autoritária,
Às vezes tem mulheres também quando reclamam dos maridos, às vezes o marido é muito preguiçoso, é muito mole em relação a decisões, a vida profissional também, não toma frente de determinadas situações. Ou seja, você sabe o que pode ter acontecido, né? Você viveu o seu casamento, você sabe o que pode ter acontecido, você, no fundo, sabe os erros que você cometeu. Então, você vai buscar restaurar a sua vida nessa questão da sua restauração pessoal em relação aos seus comportamentos. Né? Eu, por exemplo, eu sei os erros que eu cometi dentro do meu casamento. Eu estou 100% restaurada hoje. Gente, a restauração é um processo. Nós nunca estamos 100% restauradas, né? Então, essas 3 áreas, elas precisam estar em harmonia e em equilíbrio. E estar restauradas também, que é a sua área espiritual, que é a área comportamental e a área emocional. Essas 3 áreas que você... Quando você decidir buscar pela restauração do seu casamento, por exemplo, aconteceu a separação, você não sabe o que vai fazer a partir de agora, né? A pessoa fica perdida. Então, essas 3 áreas são as áreas que você precisa buscar se restaurar, tá bom? Então, essa é a mensagem que eu tenho para você hoje. Se você acha que esse vídeo é um vídeo importante para você compartilhar com outras pessoas, você compartilhe, você dê um like nesse vídeo, você comente e você se inscreva no nosso canal. Tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!